Obrigado. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, e o verso 39, todos quantos acharam, digam amém. Então vou ler para nós ganharmos tempo. Olha o que diz o texto. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não o souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E sucedeu e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Pode se assentar. Não diferente daquilo que estávamos falando sobre criação de filhos. Os últimos textos diz algo que praticamente não foi pensado. Mas olha só que interessante, irmãos. Diz aqui o verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, né? Crescimento físico, bom desenvolvimento físico dado pelos pais, uma boa alimentação, né? Limites. Jesus estava dentro, a Bíblia diz aqui, Jesus era sujeito a eles, aos pais. Era ali sujeito, por mais que aconteceu esse episódio, que foi uma distração dos pais em relação a Jesus, perderam a Jesus na festa da Páscoa. Jesus ficou em Jerusalém, pensando eles que Jesus estava caminhando entre as pessoas que voltavam de Jerusalém para Nazaré. Nesse episódio, uma exceção, mas Jesus era sujeito aos seus pais. E também os seus pais lhe davam, né, lhe provia em todas as áreas essa questão de uma boa alimentação, estatura, né? Graça, que é o conhecimento, uma vida espiritual dentro dos preceitos relacionados à lei da época. E ele crescia também em graça, também para com Deus e para com os homens. Aquilo que eu falei, é você aplicar um ensinamento religioso, cristão, bíblico, princípios aos seus filhos, como também ensinar eles a ética do desenvolvimento social no mundo atual. O mundo
diz um determinado sociólogo que já faleceu, Zygmunt Bauman, é um mundo líquido. É uma sociedade líquida. E nisso, tudo está sendo transformado muito rápido. As coisas estão mudando muito rápido. Nós estamos vivendo a era do pós-modernismo, com muitos conceitos hoje aplicados na nossa sociedade, ideologias e pensamentos que hoje todo mundo tem a sua verdade. Hoje as pessoas dizem, não, a minha verdade é a verdade. Outro, não, a minha verdade é a verdade. E para consertar essa questão, se inventou o politicamente correto. E no politicamente correto, se ensina que você, dentro de uma ética, você tem que respeitar, ser tolerante, isso é uma grande verdade, nós não podemos abrir mão disso, tá? Respeitar o pensamento do outro, respeitar a decisão do outro, independente da sua. Mas a verdade do Evangelho, nós devemos ensinar aos nossos filhos, porque a verdade do Evangelho é a verdade verdadeira. É a verdade verdadeira. O Evangelho, Cristo, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus estava sendo crucificado quando Jesus estava sendo julgado, como foi lido aqui o texto hoje sobre o julgamento de Jesus, em um dos textos do Evangelho, Pilatos pergunta o que é a verdade para Jesus. O que é a verdade? Porque Jesus disse, eu vim dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? A verdade estava à frente dele. Jesus é a verdade. Jesus é a resposta para todas as questões, seja religiosa, seja familiar, seja social, seja histórica. Jesus é a resposta da história. Vocês estão me entendendo? Então, é lógico que Jesus aqui, ele é educado pelos seus pais, ele é ensinado, ele é tratado como realmente um ser humano, um jovem, que precisa realmente também se associar a este mundo no sentido de vida, de ser humano, sendo ele o próprio Deus. Mas a ideia não é essa. Eu queria falar hoje sobre uma temática relacionada a esse texto. Quando perdemos Jesus. Os pais, aqui, José e Maria, os pais de Jesus, perderam Jesus. Foram à festa adorar. Caminho de um dia para Jerusalém. De Nazaré a Jerusalém, um caminho de um dia. Eles foram adorar. Porque era o ensinamento da própria lei de Moisés. Praticamente, isso, uma tradição, se gerou dentro das tribos judaicas, dentro da sociedade judaica da época, que pelo menos uma vez no ano eles tinham que ir a Jerusalém. Então eles escolhiam praticamente a maioria as festas, principalmente a festa da Páscoa, para irem a Jerusalém ali adorar. E nisso, quando eles estão lá adorando, os pais prestando o seu culto, a sua adoração, agora eles retornam de novo para Nazaré. E naquela época, a gente sabe, a sociedade, a cultura judaica, por uma má interpretação da própria lei de Moisés, ela se tornou uma sociedade machista, sim. E Jesus não era machista. Jesus foi a pessoa que mais exaltou e reconheceu o valor da mulher, né? Jesus, ele reconheceu o valor da mulher. E isso, a Bíblia diz que muitas mulheres ajudavam no ministério de Jesus. Muitas mulheres acompanhavam o ministério de Jesus. Um fato interessante é que a ressurreição de Jesus, porque Jesus se revelou na sua ressurreição aos apóstolos, aos que estavam no caminho de Emaús, a algumas pessoas, até 500 irmãos, mas olha que testemunho interessante. As primeiras pessoas a testemunharem a ressurreição de Jesus foram duas mulheres, que foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, para embalsamar o corpo de Jesus, passar algumas especiarias. Quando chegaram lá, deram de cara com o anjo que havia removido a pedra. E o anjo diz assim, porque procurais os vivos entre os mortos.
duas mulheres testemunharam a ressurreição de Jesus. Então, dentro da própria cultura, escrever nos evangelhos que as primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto, não seria aceita, mas é a verdade. Se eles quiserem mentir que o evangelho ou a ressurreição de Jesus fosse, se eles fossem mentirosos e quisessem mentir, você pode ter certeza que eles não colocariam nesse cenário da ressurreição, primeiramente testemunhando mulheres, eles não colocariam, botariam homens, porque os homens eram valorizados. Então, o que acontecia? No retorno da festa de Jerusalém para Nazaré, os homens iam atrás, um grupo de homens, e à frente um grupo de mulheres. Não iam misturados, estavam próximos, mas mulheres à frente, caminhando no caminho, e os homens atrás. Então o que aconteceu? Eles pensavam assim, o pai de Jesus imaginou, Jesus está com Maria à frente. E Maria lá com as mulheres, pensava assim, Jesus está com José vindo logo atrás. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eles chegaram em Nazaré, eles perceberam que perderam Jesus. Perderam Jesus no caminho. Esqueceram de Jesus na festa. Deixaram Jesus para trás. E eu queria aplicar isso a mim e a você nessa noite. Amém? Essa postura dos pais de Jesus, não vamos colocar no quesito da negligência, mas vamos colocar isso numa questão espiritual para nós. Dura coisa, terrível coisa é você perder um filho no meio da cidade. Já aconteceu isso com você? Seu filho criança, 3, 4 anos, correndo, e corre no meio da multidão e some. É um desespero total, não é assim? Você perdeu o filho. É lógico que eu acredito que talvez você não tenha tido essa experiência, porque os pais são bem vigilantes, mas isso acontece. Em algum fator, você está num shopping, está numa festa, está em algum local, os filhos saem correndo e dá aquele desespero. Cadê meu filho? Cadê minha filha? Está na praia, ia acontecer isso aí. Eu vi acontecer muito na praia, eu que sou da praia, eu ia para a praia, mãe desesperada procurando o filho, porque correu na praia e acaba se perdendo em tempo de verão, uma multidão de gente. Então, diante desse aspecto, será que nós também, devido à ocupação da nossa mente, devido aos nossos compromissos, devido aos nossos momentos que temos vividos nessa vida, não perdemos Jesus também em algum momento da nossa vida, do nosso tempo, deixamos Jesus para trás? Será? Queria fazer essa pergunta para você. Será que você pensa que Jesus está, mas na verdade ele não está, você já o perdeu faz tempo? Será que é possível alguém perder Jesus? Perder Jesus de vista? Perder Jesus da própria vida? Mas como pode acontecer isso, pastor? Se eu estou praticamente toda semana, todos os domingos na igreja, contando, adorando. Olha que a festa também era uma festa de adoração. Eles perderam Jesus em meio a uma festa religiosa. Uma festa que simbolizava a própria morte ou ressurreição. Algo que estava relacionado ao próprio Cristo, ao próprio Filho deles. E eles perdem Jesus. E às vezes, irmão, nós também perdemos Jesus. Não é por conta da correria do dia. Por conta da vida que levamos, essa vida que vivemos no automático. Sem muitas das vezes pensar no essencial. Perdemos Jesus até mesmo na igreja. Estamos tão ativos, tão participantes na igreja, que nós não mais pensamos em Jesus, não mais lembramos de Jesus, não mais oramos a Jesus, não mais lemos sobre Jesus, não mais sentimos a presença de Jesus na nossa vida, mesmo estando na igreja. Mesmo estando na igreja. Interessante que a Bíblia, ela fala de muitas coisas, de muitas pessoas, situações que perderam alguma coisa. Na vida nós sempre vamos perder algo, mas jamais podemos perder Jesus. Pode perder casa, você pode às vezes até perder família, pode acontecer. Você pode perder dinheiro, saúde,
Você pode perder muitas coisas, mas jamais você pode perder Jesus. Jesus tem que estar presente na sua vida sempre. A Bíblia conta alguns fatos. Conta a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida, o pastor está guiando a ovelha e ela se perde no caminho. A ovelha se perdeu. A ovelha se afastou do rebanho. A ovelha, procurando talvez uma alimentação com fome, se desvia ali de junto das ovelhas que está sendo guiada pelo pastor. Na verdade, vamos entender assim, inverter esse conceito. A ovelha perdeu o pastor, no sentido Cristo, porque Cristo é o pastor das ovelhas, e nós somos as ovelhas do seu pasto. E tem um dado momento que nós perdemos o pastor de vista. Uma ovelha doente se perde. Uma ovelha obesa não consegue acompanhar as outras ovelhas no caminho. Então ela acaba se perdendo no caminho. Nós temos também, no capítulo 3 do livro de Gênesis, Adão e Eva perdendo o paraíso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Antes que Adão e Eva perdessem o paraíso, eles perderam o essencial. Na verdade, eles trocaram pelo prazer de um alimento, de um fruto, aquilo que eles tinham todos os dias, a presença de Deus. Não porque Deus não queria estar presente com eles, mas eles perderam de forma consciente e de forma voluntária, pela atitude que tiveram na queda em tomar do fruto proibido, em comer do fruto proibido. Aquilo que Deus havia ordenado que eles não comessem, e que se eles comessem, eles perderiam algumas coisas. E antes de eles perderem algumas coisas, eles perderam a presença de Deus. Eles sentiram a ausência da presença de Deus na vida deles. E ficaram até mesmo com medo da presença de Deus. Que se esconderam no matagal, numa moita, em arbustos. Tentaram se vestir com roupas feitas de folhas de figo. E ali o Senhor busca eles. Ele ouve os passos do Senhor entre o jardim e eles se escondem de Deus. Não é Deus que havia perdido Adão e Eva, mas Adão e Eva havia perdido o relacionamento e a comunhão com Deus. E Deus pergunta a eles: onde vocês estão? Onde você está? E Adão responde: eu ouvi a tua voz entre o jardim e os seus passos, e a tua voz temi e me escondi, porque tive medo. E às vezes o nosso pecado faz com que nós nos escondamos do Senhor. E quando nos escondemos do Senhor, é possível que dentro de uma perspectiva humana, divina, porque Deus é onipresente, sabe todas, está em todos os lugares ao mesmo tempo, é onisciente, conhece todas as coisas, mas dentro de um viés humano, perdemos a Deus. Não que Deus nos perca de vista, não que Deus não saiba onde estamos, ou em qual condição nos encontramos, mas nos perdemos, ou perdemos a Deus, dentro desse aspecto que eu estou dizendo. E os pais de Jesus, eles perdem a Jesus. Talvez fosse a primeira vez que Jesus foi a Jerusalém. Havia muitas coisas ali que interessou Jesus profundamente, principalmente aquela roda de homens cultos, doutores da lei, a própria conversa que Jesus talvez se interessou numa roda de conversa, onde doutores da lei estavam conversando sobre Deus, sobre a lei, sobre a palavra, e Jesus se enfia no meio ali, e acha aquilo ali muito interessante. E ele passa a fazer perguntas, que é o que acontece quando eles retornam e encontram Jesus. Mas quem sabe foi esse o motivo da perda. Jesus, às vezes, começou a se enfiar nas rodas de conversa. Talvez Jesus foi lá no momento do sacrifício de alguma ovelha, de algum animal, e ficou percebendo que aquilo ali era um símbolo da sua própria morte. Jesus ficou tão intertido em Jerusalém que se perdeu de seus pais.
E os seus pais também estão entretidos com a festa, com o movimento, com as coisas, com os amigos, também perderam de vista o próprio filho. E diz o texto, como eu expliquei aos irmãos, os pais ao retornarem, pensando Maria que estava com José, que Jesus estava com José, e pensando José que Jesus estava com Maria, quando eles chegam em Nazaré, eles percebem que Jesus não está ali, que Jesus não está entre o povo que retorna, que não está com José, e José percebe que não está com Maria. Então, diante desse aspecto, nós temos essa dificuldade. Perdemos Jesus por conta de muitas atitudes, seja por conta de uma falta de percepção espiritual das coisas. Às vezes, nós prestamos atenção em tantas coisas que não é para se prestar atenção. Desviamos a nossa atenção do essencial, daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que os valores realmente são essenciais para a vida. Valores que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, na sua palavra. Eu já contei uma história, e eu quero repeti-la novamente, da mãe que está com um filho no colo, e ela está passando no caminho, e ela passa à frente de uma caverna. E ela ouve uma voz de dentro da caverna dizendo assim: entra, pega tudo que você quiser, mas não esqueça do principal. Eu não sei se vocês lembram dessa história, eu já contei ela aqui. Não esqueça do principal. E essa mulher entra na caverna, e ela percebe que naquela caverna, dentro daquela caverna, há muitos tesouros, há muita riqueza, há muitas pérolas. Mas a voz continua dizendo para ela: entra, pega tudo que você quer, mas não esqueça o principal. E aquela mulher coloca seu filho de lado, no que está no colo, coloca do lado, e começa a recolher todas as joias que ela pode recolher, ensacar, colocar no bolso, na roupa, e botar nas mãos, e pega aquele monte de riqueza, e pensa assim: agora estou muito rica, e ela sai, ela apenas tem 8 minutos para recolher todo aquele tesouro e sair, porque a porta se fecharia para sempre. E quando se dá o tempo, ela sai rapidamente com todo aquele tesouro nos braços, no bolso, no saco, riquíssima, feliz, e a porta da caverna se fecha para todo sempre. E quando ela sai para fora, com toda aquela riqueza nos braços, ela lembra que ela entrou com o seu filho no colo, e que agora, por conta daquelas riquezas, ela perdeu o seu filho para sempre. Talvez essa história seja um retrato nosso. Talvez essa história, essa fantasia, essa reflexão seja algo referente a mim e a você que está aqui. Porque nós estamos adquirindo tanta riqueza desse mundo, se apegando a tantas coisas desse mundo, estamos esquecendo do principal, que é Jesus. Estamos esquecendo do Filho. Estamos tão preocupados em pagar as nossas dívidas, estamos tão preocupados em comprar determinada roupa de marca, estamos tão preocupados com as coisas que estão relacionadas às bolsas de valores, com o dólar, a Ibovespa, como está a Dow Jones, como é que está. Aí a gente se preocupa com tantas coisas que não são essenciais e vamos perdendo Jesus no meio do caminho. E a Bíblia, para a gente pegar um pouco mais do que desse entendimento que nós estamos aqui abordando, a Bíblia, ela declara dentro desse contexto 3 classes de pessoas que talvez ainda se refira a mim e a você. Aquelas pessoas que conhecem a Cristo apenas por experiência. O conhecimento, o início de qualquer conhecimento e relacionamento, ele começa por meio de uma experiência. Você conhece e se torna amigo de alguém por uma experiência de você estar passando na rua e esbarrar naquela pessoa. Aí na hora que vai pedir desculpa, desculpa.
desculpa, perdão e tal, poxa, perdão, não, desculpa você. Aí aquele começa a virar uma conversa, e daquela conversa começa a fluir, e como é seu nome, meu filho, onde você mora, olha, vamos se encontrar, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos juntar as famílias. Aí começa a virar um relacionamento, um esbarrão apenas, uma experiência tão mínima. Há pessoas que vão criar um relacionamento profundo com outras pessoas por conta de situações que se encontrou em algum lugar, em alguma festa. E as pessoas se aprofundam no relacionamento. Mas pode ser que no esbarrão apenas há desculpas e cada um segue seu caminho e nunca mais se viram para Deus sempre. Há um esbarrão que se tornam felizes para sempre. Pode até haver casamento. Mas a experiência de um esbarrão ou de qualquer situação que aconteça, possa ser que um dia você se esbarrou em Jesus. Que um dia você ouviu falar de Jesus. Que um dia você estava enfermo, alguém orou por você e você foi curado. Uma experiência maravilhosa. Alguns aprofundaram o seu relacionamento para conhecer mais sobre ele. Mas outros não, apenas o experimentaram um pouco, como muitos que foram curados por Jesus de lepra, outros paralíticos, outros cegos de nascença, outros ressuscitados. E essas pessoas nunca mais seguiram Jesus, andaram com Jesus, como é o caso daqueles 10 leprosos. Que ao se encontrarem com Jesus, eles se dobram diante do Senhor, de longe, e dizem assim: Senhor, você pode curar-nos. E Jesus: pode ir, que vocês todos estão curados. E eles se viram curados e começam a ir embora. E eles percebem que estão curados, estão transformados, a pele está nova. E todos eles vão andando, se alegrando. Mas um lembra assim: poxa vida, eu fui curado. Será que a minha vida só vai se consistir no meu relacionamento com Deus apenas uma experiência de cura? Não. Espera aí, eu vou retornar lá. Eu vou voltar lá. Eu quero conhecer mais esse homem que me curou. Eu quero saber mais dele. Eram 10. Os 9 seguiram o seu caminho. Apenas tiveram a experiência da cura, foram embora. Esse outro que pensou em conhecer melhor Jesus, aprofundar seu relacionamento com Jesus, voltou até Jesus e se prostrou e adorou ao Senhor. E Jesus: cadê os outros 9? Não foram 10 que eu curei? E somente esse, que nem judeu é, samaritano, retornou para agradecer. Então tem aquele tipo de pessoa que experimenta o Senhor Jesus apenas de forma experimental. Só experimenta. Existe a outra classe, que são aqueles que não conhecem a Jesus. Apenas tem Jesus como um risco da história. Apenas tem Jesus como um homem bom que passou nessa história, mas não conhecem a Ele, não se aprofundaram na intimidade com Ele, não podem compreendê-lo, não podem entendê-lo, porque não se aprofundou, não se relacionou, não teve intimidade com o Senhor, apenas o considera como um profeta, porque não conheceram a Jesus. E não conhecem a Jesus. E eu pergunto para você: será que você o conhece, esse Senhor da qual estou falando aqui nesta noite? Esse Senhor Jesus, que não é apenas um rabisco, um risco da história. Nós somos a história no rodapé, apenas um detalhe do rodapé da história. Mas Ele não, Ele é a própria história. É Ele quem divide a história. É Ele quem muda a história de todos os homens. Mas tem gente que não o conhece. Há uma alegria em nós quando nós dizemos: olha, eu conheço o fulano, eu conheço aquele Beltrano, eu conheço o governador, eu conheço o presidente desse país, eu já pude conhecê-lo pessoalmente, eu já pude falar com ele. Há uma alegria, há um prazer em dizer que conhecemos alguém, mas em Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós o conhecemos, Ele de fato. O próprio Jó disse assim: eu apenas o conhecia, apenas de ouvir. Tem muita gente que só conhece de ouvir sobre Jesus. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, mas não o conhece. E ele, na sua experiência, ele diz assim: eu apenas conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos o veem.
E tem aqueles que conhecem Jesus, experimentaram, conheceram, como foi o caso dos pais de Jesus, perderam Jesus. Aí eu pergunto, como é que alguém pode perder Jesus, irmãos? Primeira coisa, nós conhecemos a Jesus por meio da igreja, da sua palavra, ou melhor, da sua palavra e por meio da igreja. Mas é por meio da igreja que primeiro experimentamos esse Cristo. Não estou dizendo do âmbito recluso do templo e das horas de culto, mas a igreja na sua atividade que ela tem como igreja no dia a dia, no trabalho, no emprego, na escola, na família. Essa igreja que mostra Jesus pelos atos, pelo poder, pela autoridade, pela unção que ela carrega. Mas a igreja também como igreja, como casa, quando viemos a este lugar para sermos edificados e conhecermos melhor ao Senhor, como? Vendo com os nossos olhos, não, mas espiritualmente entendendo que nós somos o seu corpo e que Ele está em nosso meio. E à medida que eu conheço o meu irmão, aleluia, eu vou conhecer os defeitos dele. Eu vou conhecer, porque a igreja não é lugar de pessoas santas e perfeitas. São lugar de pessoas que estão sendo santificadas e aperfeiçoadas por meio de Jesus. E nesse meio que nós vamos conhecendo Jesus, nós vamos percebendo Ele na vida do nosso irmão. Eu olho para o meu irmão, eu vejo muito defeito nele, mas eu vejo Cristo na alma dele. Eu vejo Cristo. Talvez ele não é aquela pessoa que me agrada falando, não é aquela pessoa que me agrada fazendo alguma coisa que eu não gosto, mas eu vejo Jesus nele, porque Jesus está na vida do meu irmão, seja por uma forma negativa ou positiva, mas eu entendo que Jesus está na vida dele. O problema é que nós perdemos Jesus, nós não enxergamos mais Jesus na vida do nosso irmão. Nós enxergamos os defeitos, acusamos, denigrimos, falamos mal, queremos barrar, queremos destruir, queremos queimar, mas não conseguimos mais ver Jesus na vida daquele irmão. E isso processualmente, esse processo, ele gera, quando eu não vejo no meu irmão, é porque ele também já não está em mim, porque eu já o perdi. Já não o reconheço mais, já não o vejo mais em mim, então eu não consigo ver na vida do meu irmão. Mas é aqui que nós vemos o Senhor, é aqui que nós sentimos o Senhor. E por que nós perdemos Jesus? Porque nos afastamos da comunhão da igreja. Porque nos afastamos de estar juntos dos irmãos. Um outro aspecto que nós perdemos a Jesus é aquilo que eu falei aqui no começo. Quando começamos a perceber outras coisas, como damos prioridade a outros assuntos e pessoas. Quando pessoas passam a tomar a frente do Senhor na nossa vida. E eu vou deixar bem claro aqui, irmãos. A gente sabemos que a Bíblia, ela é bem clara quando ela nos ensina que nós devemos honrar a nossa família, honrar os nossos pais, honrar o nosso casamento, honrar o nosso relacionamento. Isso é bíblico, nós não abrimos mão disso, mas desde quando isso começa a tomar tempo, tomar espaço de tal forma que eu não tenho mais o Senhor como prioridade na minha vida, eu preciso rever o meu conceito sobre Jesus. Eu preciso rever se de fato eu estou adorando a minha esposa, se de fato eu estou adorando o meu filho, se de fato eu estou adorando o meu carro, a minha casa, o meu time, o jogador, aquela celebridade, aquela novela, se de fato eu estou deixando de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor por causa dessas coisas, por causa de pessoas e de assuntos, que me tira da presença de Deus, que me tira do foco de Jesus. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, sobre alguns que o abandonaram, Demas e outros que amando o presente século. Paulo está dizendo, eu fiquei sozinho no meu julgamento, porque Demas me abandonou, me desamparou, amando o presente século. Tudo que era de bom naquela época, da sociedade, toda balada, toda festa, todas as coisas que a sociedade, o mundo oferecia. Demas, que andou com Paulo, que ouviu Paulo, que aprendeu com Paulo, que conheceu Jesus através de Paulo, abandona Paulo na carceragem, abandona Paulo no momento que ele mais precisava, porque amou o presente século.
E a Bíblia nos ensina: não ameis o mundo e nem que no mundo há, porque o amor de Deus não está no mundo. E o mundo jaz no maligno. O que é o mundo? Não estou dizendo do cosmo, da criação, da natureza. Eu não estou falando disso, eu estou falando do sistema que emprega o mercantilismo, do sistema que emprega o capitalismo, o socialismo, qualquer coisa que seja, as ideologias, todos os prazeres. É esse sistema que eu estou dizendo. Quando esse sistema tira a minha atenção da pessoa de Jesus, eu perdi Jesus. Perdi Jesus. Você está me entendendo? Diga amém. Quando nós amamos o presente século, no descuido da vigilância e das orações e da leitura da palavra de Deus, meu irmão, muitas pessoas estão vivendo uma vida de ilusão, de prazer. E eu vou dizer uma coisa: a Bíblia fala que o fim está próximo. Jesus está voltando. O que você está vendo acontecer neste mundo, as aflições, as dificuldades, as lutas, as perseguições, cristãos sendo perseguidos e mortos pelos muçulmanos nos países afora, terremotos em vários lugares, rumores de guerra. O que é isso? É porque a Bíblia diz que o fim está próximo, porquanto devemos vigiar em oração, vigiar e orar. E a Bíblia nos ensina. Então muitos perderam a Jesus porque deixaram de orar, deixaram de vigiar, deixaram de buscar a presença de Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17: orai sem cessar. Quem disse para você que não tem que orar? Quem foi que falou para você que você não tem que orar? Quem disse que a igreja não precisa orar? Quem foi que disse isso? Isso só pode vir do inferno e do diabo. Porque quando deixamos de orar, irmãos, deixamos de ver Jesus, deixamos de compreender Jesus, deixamos de ouvir Jesus, perdemos a Jesus. Tem muito crente que não ora. Isso é verdade, irmão. Se você falhou na vida de oração, você falhou em todas as áreas. Se você não ora, você não tem comunhão com Deus, irmão. Não tem como. Não tem como obter comunhão com Deus sem vida de oração. Não tem como. E nós precisamos solucionar esse problema. E como que eu soluciono esse problema? Como que eu soluciono esse problema? Para nós encerrar. Eu preciso procurar. A mulher perdeu a sua dracma. Dracma, após casamento, ou no casamento, elas recebiam 10 dracmas. Que eram moedas, valores, que elas recebiam no casamento. E aquilo não se tornava valores, no sentido de comprar objetos, roupa, maquiagem, comprar isso, aquilo, sapato, sandália, bolsa, coisa que mulherada gosta. Não era para isso. Aquilo tinha tanto significado para elas, que elas guardavam aquilo com muito valor, com muito cuidado, com muito zelo. E a Bíblia diz lá no capítulo 15 de Lucas, que a dracma, uma foi perdida. A mulher perdeu uma dracma. O que ela fez? Para achar a dracma perdida, ela fez uma reviravolta, irmão. Ela falou assim: opa, uma dracma só. Ela podia dizer assim: eu tenho 9, eu não preciso procurar outra. Eu tenho 9 já, para que procurar mais uma? Se perder uma, o que tem? Eu me satisfaço com as 9, não. Aquela 10ª dracma, ela não abriu mão. E sabe o que ela fez, irmão? Ela acendeu a luz. Luz significa palavra. Ela varreu a casa, significa limpeza e santidade. E ela procurou com todo o zelo da alma dela. E a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achá-lo. E invocá-lo enquanto Ele está perto. Temos que buscar, procurar. Maria, quando percebeu que perdeu, vamos procurar. Só que o problema nosso é que quando nós perdemos alguma coisa, a mulher da dracma perdida, ela fez certinho e encontrou a dracma. Maria e José não acharam em Nazaré. Deve estar na onde? Deve estar na casa do vizinho. Vamos lá na casa do vizinho.
Às vezes, irmão, nós perdemos alguma coisa na nossa vida, a gente vem de correr para Jesus, a gente corre para a casa do vizinho. Não achou na casa do vizinho. Ah, está na casa do parente, fulano, beltrano, ciclano. Vamos lá. Aí, você viu Jesus? Perdi Jesus. Olha só, minha vida está assim. Tem que parar com isso. A Bíblia diz que eles foram procurar em meio aos parentes e familiares. Pare de procurar Jesus, às vezes, aonde não está. Aonde ele não está. Pare de contar os seus problemas para pessoas que não têm Jesus, aonde Jesus não está lá. Pare com isso. E ela começou a procurar. Não achou na casa do parente, do vizinho, do amigo. Não achou na casa do pai, da mãe. Mas, peraí. Vamos voltar pelo mesmo caminho que nós perdemos Jesus. E voltaram todo aquele caminho. Maria e José começaram a procurar e procuraram com perseverança. Com perseverança, foram em todos os lugares, em todos os ambientes, agora tem que voltar pelo mesmo caminho. E eu vou dizer uma coisa, irmão, o processo da restauração, o processo do perdão, o processo da restauração da vida de uma pessoa, está naquilo que a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 3, se não me falha a memória, levanta-te de onde você caiu. Aonde você caiu? Aonde foi o seu problema? Aonde foi sua ferida? Aonde foi sua dificuldade? É lá que você precisa tratar. É lá que você precisa pedir perdão. É lá que você precisa ser restaurado. É lá que você precisa chegar e se humilhar. É lá que você precisa dizer, eu errei, eu pequei, eu falei, estou aqui para pedir. Mas eu não errei, não falei, não pequei. Então, se você está certo, da mesma forma, você precisa ir lá, pedir perdão, achar, voltar às vezes pelo mesmo caminho que você não quer mais voltar. Pelo mesmo caminho que será mais difícil do que você já caminhou. Porque é um caminho longo, mas precisa voltar. É um caminho difícil, mas eu preciso ir. É um processo difícil, mas eu tenho que entrar nesse processo. Não é fácil, mas eu vou continuar até eu encontrar novamente o meu Senhor. Até eu encontrar novamente o meu Cristo. Até eu encontrar novamente no pensamento de Maria e José o meu filho Jesus. E eles procuraram. Aí eles foram aonde? Foram no templo. Que nós consideramos hoje, de forma virtualmente, ser a casa de Deus. O local de reunião, o local onde aprendemos, o local onde falamos a respeito dele, onde louvamos o seu nome, onde o adoramos. É lá que Maria e José chegam. O último lugar que eles foram no templo, na casa do Pai. Não precisamos considerar simplesmente o espaço em um certo sentido, mas considerar que nós precisamos ir na presença de Deus. Se queremos encontrar Jesus, temos que andar pelo processo, procurar no processo, fazer todo o processo novamente de volta e ir à presença de Deus. Porque é lá que nós encontramos Jesus. É na sua palavra, é lá que nós encontramos Jesus. É na casa do Pai. É na casa de Deus, é no templo, é em meio aos irmãos, é na adoração, é num coração quebrantado, é num coração contrito, é no aprendizado da palavra que nós encontramos o Senhor. E às vezes abrimos mão disso por qualquer coisa. Damos tanta desculpa para não estar. Inventamos tanta desculpa para não buscar a Deus. Inventamos tanta história, tanta situação para não encontrar Jesus. E Jesus está na onde? Está na casa do Pai. Eles chegam lá, está quem? Jesus no meio dos doutores, perguntando, questionando, dando resposta. As pessoas estão admiradas a ouvir Jesus, a tentar compreender aquele menino que sabe tantas coisas a respeito de Deus. E pergunta e questiona. E a mãe de Jesus pergunta, menino, por que você faz uma coisa dessa comigo, seu pai? Nós te procuramos em tantos lugares, não te achamos. E você me faz uma situação dessa aí, uma traquinagem dessa, desse jeito aí. Você me deixou desesperado, meu coração quase saiu pela boca, menino. Como é que você me faz isso com a sua mãe? Eu te dar umas palmadas, meu Deus do céu. Eu imagino Jesus tomando umas palmadas da mãe dele, meu irmão. Está certo que a Bíblia não diz, está certo, talvez ele nunca tenha errado para que chegou a apanhar, tomar uns cascudos do pai. Mas a gente merece uns cascudos à vez, viu, irmãos? Às vezes a gente merece umas varadinhas de Deus. Às vezes nós precisamos entrar no caminho. E ela diz assim, mas
Como é que você faz isso com a gente? Ele, mas quem tenho contigo, mulher, não sabeis vós que eu preciso de tratar dos assuntos de meu pai. E a Bíblia diz que ele retorna junto com os seus pais, porque ele... Isso é um fato, irmãos, que nós não devemos abrir mão. Seja isso em qualquer ambiente de autoridade. Não quero sair, porque às vezes perdemos Jesus em muitas situações. Ambiente de autoridade. A sua casa é um ambiente de autoridade, irmãos. A sua casa é um ambiente de autoridade. A escola é um ambiente de autoridade. O seu trabalho é um ambiente de autoridade. Ninguém vive sem regra. Ninguém vive de qualquer jeito. Ninguém vive fazendo o que quer. Um dos maiores problemas hoje da autonomia humana, dessa autonomia social humana, é que às vezes a gente acha que pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, transgredindo aquilo que é colocado como limites, de que nós achamos que passando aquele limite somos livres. E quando nós quebramos a regra, somos livres. Não. É para que nós não venhamos a sofrer as consequências de nossos erros, que limites são impostos. E devemos obedecer, devemos nos agregar ao padrão que Deus estabelece. Para a família, existem leis e regras familiares e princípios que não podem ser quebrados. Jesus era sujeito a isso. Jesus era sujeito. Jesus se sujeitou à lei, Jesus se sujeitou aos seus pais, Jesus se sujeitou ao governo romano, que quando ele pega uma moeda e diz assim, de quem é essa esfinge? É de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então nós devemos realmente se adequar àquilo que é nos colocado como autoridade. Porque uma das coisas que nos faz perder Jesus também, quando saímos debaixo de sua autoridade. É difícil falar hoje sobre ambiente de família, autoridade, pai e mãe ensinar os filhos, mulher se sujeitar ao esposo no sentido submisso, bíblico, não a submissão que a forma machista distorceu a Bíblia para colocar cabestro na mulher, nos filhos, o que quer que seja. Não é dessa forma, mas nós temos princípios bíblicos que sujeitam-se. Não é uma sujeição imposta, mas é uma sujeição voluntária de alguém que, sendo um bom marido, amando a esposa, cuidando da esposa, que é o vaso mais frágil. Qual é a mulher que não vai se sujeitar a um esposo que ama, que cuida, que zela pela sua esposa e pela sua família, ou filhos, que vê no seu pai uma pessoa que é um bom exemplo, uma pessoa que realmente provê cuidado psicológico, social, também emocional. Seus filhos, provê o alimento na mesa, todo cuidado, carinho. Qual é os filhos que não vai se sujeitar ao pai? Ao ambiente de trabalho, ao ambiente de igreja. Nós só conseguimos ser supridos nessa necessidade quando nos colocamos debaixo da autoridade de Cristo. É o que nós temos aprendido na escola dominical. A suprema autoridade de Jesus. Seja na unção da cura, seja nos milagres, seja na sua palavra, porque Jesus era poderoso em palavra, porque Jesus não era palavra vazia. A palavra, ele era a própria palavra. Ele dizia, haja e ouve. Se Jesus diz, seja curado, vai ser curado. Ele é a palavra. E nós devemos estar debaixo da autoridade da sua palavra. Pedro pescou a noite inteira. E Jesus disse, joga do outro lado, Pedro, que você vai pegar bastante peixe aí. Vai um pouquinho mais fundo. Não, Senhor, nós já trabalhamos a noite inteira, não pescamos coisa nenhuma. E às vezes a gente acha que nós sabemos pela nossa formação. Pedro pensou que sabia mais do que Jesus. Pedro pensou que sabia pescar. E ele era um bom pescador, ele sabia mesmo. E ele disse, não, mas eu pesquei a noite inteira. Já pesquei, já joguei aqui, já joguei ali. Não caiu nada, veio nada, tem nada. Jesus vai lá e joga. Tá bom, já que é tu que está mandando, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Quando nós vivemos debaixo da autoridade de Jesus, o milagre acontece. A provisão chega. A bênção nós alcançamos. Olha, preste muita atenção, irmãos. Quando nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus,
Deuteronômio capítulo 28 diz que todas essas bênçãos que foi colocada lá, você pode ler Deuteronômio capítulo 28, que fala da bênção na cidade, da bênção no campo, da bênção na família, da bênção na vida financeira. Sabe por quê? Se ela é condicional. Ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedecer todos os vossos mandamentos, todas essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. É porque quando há obediência, quando nós nos colocamos debaixo da autoridade da palavra, aí a bênção chega sobre as nossas vidas. Jesus ficou debaixo da autoridade de seus pais. Ele disse: eu estou debaixo da autoridade do meu Pai Celestial, mas também estou debaixo da autoridade de vocês. Amém? Vamos colocar de pé?